pegar aqui um suquinho que eu tinha deixado ali para mim. Tá aqui, ó. Tá gravando, então. Então, beleza. Todo mundo tá acompanhando, tá tudo normal. Então, a gente vai voltar aqui para o CAP 19. CAP 19, distâncias. Então, primeira coisa que é importante você ter em mente. Nesse capítulo está fixado um sistema ortogonal de coordenadas, OIJK. Então, o que isso significa na prática? Significa que você pode utilizar todas as fórmulas que a gente já estudou. Você pode utilizar a fórmula para norma de vetores, né? Para você ter uma ideia, só um comentário aqui, hein? Quais são o fato de ser um sistema de coordenadas ortogonal, que evidentemente tem essa base IJK ortonormal, o que ele te autoriza, vamos dizer assim, a usar? Ele te autoriza, por exemplo, a você, caso você tenha um vetor U que é igual a ABC, você pode calcular a norma dele, norma de U, fazendo aquela formulinha do CAP6. Essa aqui é só para base ortonormal. Então, no sistema ortogonal pode A ao quadrado, mais B quadrado, mais C quadrado, raiz. Tá lá. Outra coisa, que também pode, no caso de sistema ortogonal, que é base ortonormal, a fórmula para o produto escalar. Se você tem se você tem, por exemplo, um vetor U e um vetor V, vamos dizer que o V seja MNP, por exemplo, MNP. Então, você pode calcular o produto escalar. Isso implica que o produto escalar U escalar V pode ser calculado utilizando aquela fórmula AM mais BN mais CP. Isso aqui, base ortonormal. Base ortonormal. Mas que mais? Você pode querer calcular o produto vetorial também. U vetorial V. Aí o que acontece? Se é base ortonormal, pode usar essa fórmula aqui. IJK, olha a quantidade de coisa que só tem para base ortonormal. Por isso que é importante aquela primeira frase do capítulo lá. A, B, C, M, N, P. Tá aqui. Correto? Base ortonormal. Ah, mas eu quero agora calcular o produto misto. Lembra do produto misto? Então, é produto misto entre três vetores. U, V, W. Aí você pode colocar os três vetores num determinante também. A, B, C, M, N, P. E aqui tem um terceiro vetor, RST. Tá? Isso aqui, base ortonormal. Mas outra coisa que é muito importante também de base ortonormal é o seguinte, se eu tenho uma equação do plano π, imagina que você tem um plano π, AX, vou ter que fechar essa janela aqui, tem um cara que resolveu, o cara está usando uma maquita, não sei se vocês sabem o que é uma maquita, para cortar piso, essas coisas. AX, cortar pedra, né? Imagina que você tem uma equação do plano AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Isso aqui é uma equação geral do plano. Como é sistema ortogonal, base ortonormal, isso implica, sem fazer conta nenhuma, só olhando para a equação, que você já sabe que um vetor normal desse plano é ABC. Quer dizer, todas essas coisas que eu estou colocando nessa lousa aqui, ó, o que é isso aqui? Vetor normal. Vetor normal. Todas essas coisas que eu estou colocando aqui, e talvez mais outras que eu não estou me lembrando aqui agora, mas essas aqui são as principais que me vêm à mente, elas só valem para a base ortonormal. Então, só valem quando o sistema de coordenadas for ortogonal. Então, no momento em que ele coloca essa inocente frase aqui no começo do capítulo, neste capítulo está fixado um sistema ortogonal de coordenadas, nesse momento aqui que ele escreveu isso, ele está te autorizando a usar tudo isso aqui nos exercícios. Tá certo? Então, é importante essa primeira frase? Claro que é. Claro que é. Ao longo de todo esse capítulo de distâncias, vai facilitar muito as contas e a resolução dos exercícios, né? Ao longo de todo esse capítulo, nós vamos estar utilizando, nós vamos ter em mente um sistema ortogonal de coordenadas. Lembrando que sistema ortogonal significa base ortonormal, que é aquele IJK que apareceu ali. É justamente o IJK da física. Tá certo? Então, eu já vou salvar aqui, ó, para a gente continuar depois fazendo outras lousas aqui conforme precisar.
Tá? Eu quero lembrar que tem um aluno, eu não me lembro aqui o nome, deixa eu ver aqui no celular, que ele me propôs resolver alguns exercícios aí com vocês. Aí deixa eu terminar a aula, aí eu resolvo os exercícios, tá? Deixa eu ver aqui quem que é o aluno. Acho que é o Luiz Guilherme Fernandes, né? Luiz Guilherme Fernandes, exatamente. Então eu não me esqueci não, é que eu preciso primeiro da aula, depois a gente começa a brincar com o exercício, ótimo. Já são exercícios já para a prova. Vamos ver aqui, teve um barulhinho. Teve alguém que mandou uma mensagem aqui. É Luiz Guilherme Fernandes. Olha lá. Luana Franciele Silva Barreto, Luiz Guilherme, eu, em problemas, exatamente. Você está em problemas, mas daqui a pouco eu vou tirar você desse problema, porque eu vou resolver. Mas antes, vamos voltar aqui, ó. Neste capítulo está fixado um sistema ortogonal de coordenadas. Então, a primeira, aí eu lembrei para você o seguinte, tem 6 situações que nós vamos ver aqui. Distância de ponto a ponto, distância de ponto a reta, distância de ponto a plano. Distância de reta a reta, distância de reta a plano e distância de plano a plano. 4 mais 2, 6 casos, tá certo? Bom, primeiro, distância de ponto a ponto, é o mais fácil. O que a gente pode falar sobre distância de ponto a ponto? Se você tem as coordenadas de um ponto e você tem as coordenadas do outro ponto, se você fizer um menos o outro, você tem o vetor que liga os dois. Isso é cap 13, tá? Isso é cap 13. Então, vamos lá. Distância de ponto a ponto. Vamos colocar aqui. Então, primeiro caso, né? Ponto a ponto. O cara, tendo as coordenadas dos vetores, o que ele faz? Ele sabe que o vetor, perdão, tendo as coordenadas dos pontos que ele quer calcular a distância, ele sabe que o A é x1, y1, z1. O cara sabe que o B é x2, y2, z2. Qual é o jeito mais fácil, mais óbvio até, né, de você calcular a distância entre esses dois pontos? Você se lembra que se você fizer as coordenadas de um menos as coordenadas de outro, você tem a coordenada de um vetor ligando os dois. Então, por exemplo, o vetor AB, ele é igual a coordenadas de B menos coordenadas de A. Então, ele vai ficar assim, x2 menos y2, vírgula, x2 menos x1. Desculpa, me confundi. x2 menos x1. Desculpa. x2 menos x1, vírgula, y2 menos y1, vírgula, z2 menos z1. z2 menos z1, tá aqui. Essas são as coordenadas do vetor AB. Então, imagina só, o ponto A estava aqui, por exemplo, né, um desenho aqui para ilustrar. O ponto A estava aqui, o ponto B está aqui. No momento que você calculou essas coordenadas aí, você calculou aqui as coordenadas desse vetor aqui, ó. Vetor AB. Então, o que acontece? A distância entre os dois vai ser justamente a norma desse vetor. Aí, se eu tivesse calculado BA, eu teria feito A menos B, em vez de B menos A. Aí você teria o vetor BA. Mas tudo bem. A distância entre os dois pontos seria a norma de BA também, dá na mesma. Então, tanto faz se é AB ou BA, você calcula o vetor ligando os dois e calcula a norma. Então, conclusão, a distância entre os dois pontos A e B, que é a mesma coisa que a distância de B até A, D de AB igual a D de B até A, né? Vai ser igual a norma de AB ou norma de BA, tanto faz. Aqui no meu caso, como eu calculei o AB, vai ficar a norma de AB. Agora, vem aquela frase inicial, né? Olha lá, o que ele tinha dito lá? Fixado um sistema ortogonal. Quer dizer, como já vimos no capítulo 13, num sistema ortogonal de coordenadas, base ortonormal, você pode usar aquela fórmula da norma, né? Então, quer dizer, a norma de AB pode ser calculada fazendo cada coordenada, aquela fórmula que eu acabei de escrever para vocês na outra lousa, né? Vai ser cada uma das coordenadas ao quadrado, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Tá lá, raiz. Isso aqui está te dando a norma do vetor, que ao mesmo tempo é a distância entre os dois pontos. E fechou o assunto. Tá? Essa aqui é a questão da distância de ponto a ponto. Aí a gente discutiu também na aula passada a questão da distância de ponto até uma reta.
tá certo? Ponto, a reta. Essa aqui ponto a ponto. Essa aqui ponto a reta. Tá certo? O que a gente viu na distância de ponto a reta? Vamos ver aqui, ó, vamos relembrar para os alunos verem. Bom, esses exercícios aí eu estou deixando para vocês malharem, hein? Tem que malhar os exercícios, que nem o Luiz Guilherme Fernandes. Já até me mandou uma pergunta. Provinha aí eu vou liberar dia 20, tá? Bom, vocês estão acompanhando o que eu estou falando aqui, turma? 100 kkk. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando ou não? Vocês estão me ignorando? Quem está me ignorando? Levanta a mão. Não estou ignorando, não. Estou acompanhando. Vitória e Cassati está acompanhando certinho. Está lá em Ponta Porã. Praticamente já dentro do país do Paraguai. Olha lá. Está lá. Estamos acompanhando. Mariana Mendonça de Santana, tá certo. Então, olha só. Distância de ponto a reta. Eu coloquei aqui, distância de ponta reta. A gente fez o seguinte raciocínio na aula passada. A gente falou, olha, se eu quiser calcular a distância desse ponto P até essa reta R, eu teria que, a princípio, eu teria que saber esse ponto M aqui, pedra perpendicular. Ou, como ele chamou aqui, projeção ortogonal. O M é a projeção ortogonal do ponto P em cima da reta R. Teria que saber esse M aqui. Só que o que acontece? Eu não sei o M, eu sei só o P, no enunciado do exercício o cara só fala ponto P e reta R, não fala quem que é o M. Então, como que eu poderia contornar o fato de que eu não sei esse M? Aí ele fez um raciocínio aqui pra gente que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, você não sabe o M, mas como o cara te deu a equação da reta, é muito fácil você pegar 2 pontos da reta. É só você colocar lá lambda igual a 1, lambda igual a 2 na equação da reta. Ou lambda igual a 0, lambda igual a 1, por exemplo. Já saem 2 pontos da reta A e B, de cara, sem você precisar fazer praticamente conta nenhuma. Tá? Com esses 2 pontos, você forma um triângulo. P, A, B. O ponto P está fora da reta. Ah, e se o ponto P estiver na reta, não vai formar triângulo. Mas, meu amigo, se o ponto P estiver na reta, você não precisa fazer conta nenhuma para dizer qual que é a distância dele até a reta. Um ponto que está em cima da reta, a distância dele até a reta é 0. Não precisa de fórmula, né? Se o ponto estiver fora da reta e você pegou 2 pontos da reta aqui, os 3 juntos formam um triângulo, né? E esse triângulo pode ser calculada a área dele de 2 modos. Um dos modos é norma do produto vetorial dividido por 2. Né? O produto vetorial de quem? De AP, que é esse vetor aqui, e AB, que é esse vetor aqui embaixo. A gente aprendeu quando viu o produto vetorial que a norma do produto vetorial vai ser a área do paralelogramo. Então, imagina aqui, ó, AP e AB. Você imagina na sua mente você puxando aqui um paralelo ao AB. E imagina aqui você puxando um paralelo ao AP. Formou um paralelogramo. A área desse paralelogramo é a norma do produto vetorial. Então, por que ele divide por 2? Se você pegar esse paralelogramo aqui e dividir por 2, dá justamente a área do triângulo. Tá? Todo mundo entendeu esse raciocínio, porque eu até coloquei isso aí, uma questão relativa a isso, na P1. Se não está me falhando a memória aqui, eu coloquei realmente uma questão mexendo com isso aí, com essa questão da norma do produto vetorial dividido por 2 da área de um triângulo, justamente porque a norma sem dividir por 2 do produto vetorial vai ser a área do paralelogramo, né? Então tá aqui, a área desse triângulo APB, norma do produto vetorial de AP e AB dividido por 2. Mas por outro lado, a mesma área S desse triângulo aqui, daí é uma formulinha que a gente aprende na escola, né, no ensino fundamental, é base vezes altura dividido por 2. Base é a norma de AB, altura é H dividido por 2. As duas fórmulas dão a área, então você pode igualar uma com a outra, criar uma equação. Essa aqui igual a isso aqui. A hora que você iguala, esse sobre 2 corta com sobre 2, e o que fica escrito é isso aqui, ó. Evidentemente, você passa a norma de AB dividindo. Claro, como os pontos são diferentes, A e B, essa norma aqui não vai ser 0. Então, eu posso passá-la dividindo. E aí eu chego à conclusão que H, e olha que H, que é a altura do triângulo, é justamente a distância que eu estava procurando. A distância do ponto até a reta. Eu chego à conclusão que H é norma do produto vetorial, AP vetorial AB, dividido por norma de AB. Essa é a distância de P até R. Só que ainda tem uma última observação aqui. Esse AB são 2 pontos quaisquer da reta. Sejam
quais forem esses pontos A e B, a hora que eu fizer esse vetor AB aqui, esse vetor é um vetor diretor V. Não tem como fugir disso. AB vai ser sempre um vetor diretor. Então, na hora de escrever a fórmula final, você não precisa escrever com AB, você simplesmente coloca um Vzinho de vetor diretor, tá certo? Então, quer dizer, a conclusão, depois de toda essa discussão que a gente já tinha feito na aula passada, e estamos só retomando agora, a gente chegou à conclusão seguinte, olha, a distância, se eu tiver um ponto P, certo? Uma reta R, passando aqui embaixo, e eu quiser saber a distância aqui, ó, do ponto P até chegar na reta R, essa distância D aqui, óbvio que aqui tem que chegar a 90 graus, a gente deduziu essa fórmula, a distância do ponto P até a reta R, a princípio, a gente colocou é norma do produto vetorial de AP. Aí você imagina dois pontos aqui da reta, né? Ponto A e ponto B. Você pega a partir da equação dela. Então, a distância vai ficar AP, produto vetorial, com AB, norma, dividido por norma de AB. Que é a mesma coisa, como o AB sempre vai configurar aqui um vetor diretor da reta, você pode reescrever essa fórmula como fica AP vetorial produto, AP produto vetorial com vetor diretor, dividido, é norma, né? Dividido pela norma do vetor diretor. As duas fórmulas são válidas, tá certo? Tá? Na verdade, é a mesma fórmula escrita de dois jeitos diferentes. Tá? Então, aí você tem distância de ponto a ponto, distância de ponto a reta, tá ok? Então, olha só. Agora vem a distância de ponto a plano. Né? Como é que fica a questão da distância de ponto a plano? É o terceiro caso aqui, já vamos deixar registrado aqui. Ó. 3. Distância de ponto a plano. Distância de ponto a plano, tá aqui. Como que eu calculo? Aí tem aquela figura que eu tinha feito ali para vocês. Como que eu calculo a distância? Cadê? Vamos voltar lá na figura. A distância de um ponto. Quer dizer, no livro, vamos ver a figura do livro primeiro, né? Para eu colocar o nome igual da figura do livro. Aqui, claro, ele vai apresentar alguns exercícios de ponto a reta. Eu espero que vocês resolvam, treinem, estudem. Primeiro os exercícios resolvidos, tapando a solução, tentando resolver. Depois, os exercícios propostos. Vai lá na listinha que eu deixei no Google Classroom e vai tentando matar os propostos, um a um. Distância de ponto a plano. Olha a figura que ele fez aqui, ó. Dados um ponto P, então ele chamou o ponto ali de P. Vamos fazer a figura igual a dele aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui de P. Propriedades, aqui, ó. Aí tem aquele esquema de aumentar, né? Como é que é mesmo? Aqui eu sempre esqueço. Scale box. 1.5 tá bom. P. Vamos ver se dá certo isso aqui. P, parecia um P lá. Certo? Esse aqui é o ponto P, não sei se está todo mundo enxergando aí. Vamos deixar a cor preto aqui. Preto. Aqui, tá lá. Ponto P. Tá? Então ele diz o seguinte, ó, dado um ponto P e um plano π, então no nosso caso o plano π é esse plano verde que está aqui embaixo. Tá? Esse aqui, opa, já mexi no negócio que não era para mexer aqui. Caramba, né? Que desgraça. Olha lá. Dado um plano, olha lá, queria fazer assim, para melhorar aqui um pouco a figura. Dado um ponto P e um plano π, achar a distância de P até π, aqui, ó, distância de P até π. No nosso caso é esse pontilhadinho aqui, tá? E ele chamou de M o ponto aqui embaixo, né? Deixa eu mudar o nome desse ponto aqui para M. Deixa eu pegar aqui do outro, já para não ter que digitar de novo, já vou copiar aqui, ó. Copia isso aqui, passa para o outro ponto aqui, chama outro ponto de M. Tá? M. Aqui, Enter. Olha para ficar igual a figura do livro. Tem o ponto P, tem o ponto M, que é a distância que você quer calcular, do ponto P até o plano π. Então, dados um ponto P e um plano π, para achar a distância de P até π, do ponto até o plano, podemos achar a projeção ortogonal M, de novo, aquele problema da projeção ortogonal. Né?
de P em π, que é esse ponto M aqui, que eu já deixei aqui na figura também, tá ali, ó, ponto M, tá aqui. E aí a distância do ponto P até o plano π vai ser justamente a norma do vetor PM, tá? Então esse seria um primeiro processo, mas vamos supor que a gente não sabe aqui esse ponto M, tá? Ah, outra coisa que ele colocou aqui na figura, um vetor normal plano, né? Talvez a gente pudesse colocar também aí um vetor normal. Cadê? Será que eu consigo? Vamos ver aqui. Quem que seria um vetor normal plano? Seria... primeiro deixa eu colocar aqui um vetor, né? Vetor. Vou colocar aqui um vetor qualquer aqui. Isso, aqui. Ih, só que esse vetor aqui não deu. Seria legal tentar colocar aqui um vetor normal plano. Aqui, ó, vamos ver se eu consigo. Aqui, ó, esse aí ficou. Aí, ó, como o plano é z igual a 2, ele teria que ser, esse vetor normal teria que ser, só que eu não estou conseguindo aqui, ó, editar ele, tá? Cancelar, tá? Cancelar. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui é um, bom, enfim, deixa eu ver se eu consigo na raça aqui. Ele teria que ser 0, 0, né? Olha lá, deixa eu ver se eu consigo ali, 0, 0 alguma coisa. Não estou conseguindo muito bem, mas... deixa pra lá esse negócio de vetor normal, não estou conseguindo. Então, olha lá, beleza. Então, quer dizer, aqui eu tenho, voltando ao que eu estava falando lá, né? Eu tenho o ponto P e o ponto M. Ponto M. Estão lá os dois. E eu quero saber a distância. Eu precisaria do ponto M, mas aí ele disse o seguinte, se for muito difícil calcular esse ponto M, se você não está conseguindo, não sabe, eis um processo que evita achar M. Escolha um ponto A de... Aí tá, um ponto qualquer do plano é fácil. Escolha um processo que evita achar o M. Escolha um ponto qualquer A do plano π. Um ponto qualquer é fácil você achar, por quê? Porque um ponto qualquer, você pega a equação do plano, você tira facilmente, né? É que nem, por exemplo, clicar numa pop-up aqui, é bem fácil, né? É que nem achar um ponto A qualquer. Então, vamos colocar esse ponto A aqui na figura. Vamos colocar um pontinho A aqui, ó. Quer ver? Deixa que eu já ajeito aqui, Aqui, ó, ponto A. Pum, coloquei aqui o ponto A. Repara que ele está bem no plano, esse ponto, né? Olha lá, está bem em cima do plano. Então, vamos colocar aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de A. A. Enter. Tá lá. E outra coisa, vamos colocar na cor preta também. Olha lá, já apareceu ali o A, para se destacar um pouco mais aqui a letra A. Então, aí você repara que ele, uma vez que ele tem esse ponto A, o que ele faz? Escolha um ponto A de π e projete ortogonalmente a P sobre o vetor normal, a π. Então, primeiro vamos colocar esse vetor AP aqui, que já tem 2 pontos ali na figura, já dá para colocar o vetor AP. Vetor AP, tá lá. Vetor AP, já apareceu. Tá? Deixa eu ver aqui se está aparecendo o rótulo dele. Não está, beleza. Vetor AP, apareceu aqui. O que papo é esse de projetar ortogonalmente que ele está falando? Vetor AP é só fazer coordenadas de P menos coordenadas de A. Quem que seriam as coordenadas? Bom, aqui ele nem colocou coordenadas ainda, né? Depois a gente coloca coordenadas. Mas ele falou assim, projete ortogonalmente a P sobre o vetor N. Então, quer dizer, aí você tem que lembrar do CAP8, a fórmula da projeção. Projeção de AP na direção de N. Mas na figura, quem seria a projeção? Vamos colocar um vetor normal aqui, que eu não tinha conseguido aquela hora, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar o vetor normal aqui, ó. Pronto, esse é um vetor normal. Acabou. Ele ficou em cima do eixo Z, mas não tem problema, ele é vetor normal do mesmo jeito, tá? Se você for olhar lá, está 90 graus, dá para ver certinho. Porque eu coloquei um plano que está perpendicular ao eixo Z. Então vai dar certo. Esse ponto E não precisa mostrar. Quero que vocês foquem a atenção de vocês só aqui no vetor. Para destacar ele, vamos colocar ele numa cor mais alaranjada aqui, tá certo? Então tá lá, o vetor normal. Esse cara aqui é o N, é o vetor normal. Então, como que seria projetar esse... Claro, lembra que eu expliquei para vocês lá no CAP1 de vetores, né? Eu posso clicar e arrastar o vetor para onde eu quiser. É que aqui na figura ele ficou preso no eixo Z, não tem como eu tirar daqui, tá certo? Mas eu posso pegar... por exemplo, vamos supor que eu queira visualizar esse vetor
normal, bem aqui perto aqui desse PM, que eu tenho que calcular aqui, que é a distância. Vamos supor que eu quero não quero visualizar ele lá longe, quero visualizar ele aqui perto. Ou, por exemplo, eu quero visualizar ele bem em cima do PM. Eu posso querer visualizar ele bem aqui em cima do PM. Ou posso querer visualizar ele saindo do A aqui. Qualquer uma das duas opções você pode. Você pega aqui uma reta perpendicular, pega, por exemplo, uma reta perpendicular a esse ponto, uma reta perpendicular a esse plano, passando por esse ponto. Pega uma reta perpendicular a esse plano, passando por esse ponto. Pronto. Aí você cria um vetor paralelo. Acho que tem essa opção aqui, quer ver? Ó? Vetor a partir de um ponto, né? Vetor aqui, pá, não sei. Aqui acho que não tem a opção de vetor paralelo. Eu achei que tinha, né? Pelo visto não tem aqui. Mas, bom, enfim, você pega o vetor. Aqui ali a gente fez um vetor de comprimento... Bom, para ter o mesmo comprimento, você pode fazer assim, ó. Você pega aqui, deixa aparecer esse ponto aqui de volta, o ponto E, pega uma reta perpendicular a essa passando por E, aqui, ó, reta perpendicular passando por E, perpendicular a essa aqui. Não estou conseguindo. Reta perpendicular passando por E, perpendicular a essa... Opa, consegui. Reta perpendicular passando por E, perpendicular a essa reta aqui. Não estou conseguindo. Ah, tá claro que não. Tem que clicar aqui. Passando por E, passando por essa reta aqui. Pronto. Agora, que eu consegui essas retas perpendiculares, olha lá. Estão vendo? Estão vendo as retas lá? Como é que eu crio um vetorzinho aqui igual a esse? Já tem aqui o ponto aqui na interseção dos objetos, pega ponto aqui na interseção desses dois objetos aqui, ó. Ponto na interseção desse com esse. Pronto, já apareceu um pontinho ali. Agora, qual outro ponto que eu preciso? Esse aqui, ó. Um ponto na interseção dessa reta aqui com essa reta aqui. Pum, já apareceu ali. Agora dá para construir o vetor. Vetor, pum, pum, pam, pam. Tá lá. Esses dois vetorzinhos que eu acabei de fazer, você pode até tirar as retas aqui para despoluir a figura, ó. Vamos tirar essas retas aqui para vocês verem o vetorzinho ali, ó. Esses vetorzinhos que eu acabei de fazer, eles são, na verdade, esse vetor aqui, ó. Vou até colocar na mesma cor. Deixa eu colocar aqui na mesma cor, aqui, ó. Não o ponto, não o ponto. O vetor. O vetor aqui, ó. Pum. Esse vetor aqui, para vocês verem melhor ali a situação. Tá aqui, ó. Tá certo? Olha lá. Olha lá. Vetor normal originalmente era esse aqui. Esse que está no eixo Z. Aí eu falei, não, para os alunos visualizarem melhor, você pode puxar esse vetor normal ou para cá, saindo da mesma ponta onde está saindo o vetor AP, ou você pode imaginar esse vetor normal saindo daqui também, desse ponto M, que você ainda não sabe quem é. Qualquer uma das duas visualizações, é o mesmo vetor, os três, tanto que eu deixei na mesma cor aqui, ó, para você ver que é o mesmo vetor. Aliás, na mesma cor não, eu errei a cor, deixa eu fazer certo aqui, ó. Essa cor aqui, pum, essa cor aqui. Agora tá certinho, os três estão na mesma cor. Tá? Para vocês verem que eles são o mesmo vetor, olha lá, olha a situação. Então aí entra essa frase do livro. Não, faz o seguinte, para você saber a distância desse ponto P até o plano π, você, que é esse que eu pintei de laranja aí, tem 3 versões dele para você olhar, você pode olhar para qual você quiser, e você faz a projeção do vetor AP. Por que o vetor AP é fácil de você conseguir ele? O vetor AP é fácil pelo seguinte, o ponto P, que você quer a distância, ele é dado no enunciado. Então, você não precisa, é só você olhar no enunciado e ver quem é o ponto P. Sei lá, aqui, que nem aqui, ó, 3, 4, 5. Tá? Aliás, 3, 4, 5 não, né? 3, 4, 5 é o ponto P. E o ponto A, é que eu mudei o nome dos pontos, então não olha para cá não que você vai se confundir. Ponto P é um ponto qualquer dado no enunciado. O ponto A é um ponto do plano. Ah, professor, eu não sei como é que eu vou pegar um ponto do plano. É muito fácil, ó. Se o plano tivesse sido dado lá, a equação... Se for dada a equação vetorial, vamos supor que o cara escreveu a equação vetorial do plano. Aqui já aparece um ponto dele. x0, y0, z0, mais lambda u, mais μv. Se for a equação vetorial, já tem aqui, só você copiar, já tem um ponto aqui. Mas vamos supor que ele deu a equação geral. A equação geral é aquela que eu acabei de comentar agora há pouco, né? Ela é ax mais by, ax
mais BY, mais CZ, mais D igual a zero. Se o cara te deu essa equação, o que você faz? Você substitui aqui um XYZ que dá zero igual a zero. É um ponto. Faz de cabeça. Assim não dá, porque está ABCD, né? Mas vamos supor que fosse X mais 2Y menos Z mais 3 igual a zero. Você quebra aqui um pouco a cabeça, você pensa, peraí, 0, 0 menos 3. 0, 0, 3, né? Se eu colocar 0 no lugar de X, 0 no lugar de Y, 3 no lugar de Z, vai dar 0, 0, menos 3 mais 3, 0, 0 igual a 0. Então, o ponto 0, 0, 3 pertence ao plano π. Esse vai fazer o papel do asão, tá certo? Então, é muito fácil você, com a equação do plano, você descobrir um ponto A qualquer. Você descobrir aquele ponto M, por que ele está contornando o ponto M? Você descobrir aquele ponto M específico, lá, projeção ortogonal, é difícil, dá mais conta. Mas você descobrir o ponto A qualquer, é como eu te mostrei ali, você só olha para a equação, já faz uma continha, já pega o ponto A. Ponto P, dado no enunciado, para calcular a distância. Ponto A, você pegou a partir da equação. P menos A gerou o vetor AP. Aí o que ele falou para fazer depois? Escolha o ponto A, né? Projete ortogonalmente AP sobre o vetor normal N. Vetor normal N, também você vai tirar da equação. Se for a equação geral, é o ABC da equação geral. É esse vetor normal N laranja aqui. Se tiver a equação vetorial, o cara deu a equação vetorial do plano, professor. Não tem ali a equação geral para pegar o ABC, que é o vetor normal. Aí o que você faz com a equação geral? Com a equação vetorial? Aparece dois vetores diretores na equação vetorial, U e V. Você pega os dois e faz produto vetorial. Produto vetorial dos dois vetores diretores já te dá um vetor normal igual esse laranja aqui. Então também é fácil conseguir o vetor normal. Bom, já tendo em mãos o vetor AP, P menos A, o vetor normal, que eu peguei da equação geral, ou fiz o produto vetorial dos dois diretores lá da equação vetorial. Já estou com o vetor normal, já estou com AP. Projeção ortogonal. Aí eu tenho que lembrar do CAP8. Então vamos lembrar a fórmula aqui. Depois eu mostro na figura o que esse... Deixa eu escrever aqui. A projeção do vetor, lembrando a fórmula, né? Ela vem lá do CAP8. Projeção de um certo vetor AU na direção... Lá, se não me engano, no CAP8 era vetor U na direção de V, né? Bom, tudo bem, eu não me lembro mais que letra que ele usava lá. Projeção de U na direção de V, a fórmula é assim, ó. Traz isso aí, ó, da projeção. Mas a gente viu isso aqui no CAP8, tá? Então você não precisa achar que é uma coisa... tem lá, você pode voltar. Tá para você achar isso aqui no CAP8, é só você ir no exercício resolvido 7. Vai lá no exercício resolvido 7 que você vai ver toda a explicação disso aqui. E eu coloquei vídeo na internet também explicando, tem vídeo meu lá no YouTube explicando a projeção. Então, projeção de U sobre V é U escalar V dividido por norma de V ao quadrado. Isso aqui dá um número, né? Um número alfa. Aí você pega esse número alfa aqui, multiplica pelo vetor V. Essa é a projeção de U na direção de V. Isso aqui, cheque lá no capítulo 8, para você, exercício resolvido 7. Exercício resolvido 7. Bom, como que ele vai aplicar essa fórmula aqui? Ele quer saber a projeção do vetor AP na direção desse normal N aqui, tá certo? Que você pode visualizar. Esse aqui que ficou longe é difícil para visualizar, né? Aí, para você entender o que está acontecendo, é mais fácil você visualizar esse que está aqui ou esse que está aqui. Mas em termos de visualização, de figura, né? Em termos de conta, fórmula do capítulo 8. Vamos aplicar aqui no nosso caso. Projeção de AP na direção de normal, por essa fórmula aí que eu acabei de exibir para vocês, vai ficar... Desculpa, turma. Vai ficar AP escalar N, produto escalar com normal, dividido. Você veja que o AP está no lugar do U, o N está no lugar do V. Então é só adaptar aqui, ó. AP escalar N dividido por norma, no normal ao quadrado. Tudo isso vezes o quê? Vezes normal.
Porque é na direção do normal a projeção. Na direção de V, você coloca V aqui. Aí o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, o que ele quer com essa projeção? Olha o que ele fala aqui no livro, ó. Primeiro projete ortogonalmente AP sobre N, já projetamos, está aqui feita a projeção, é esse resultado aqui. A norma dessa projeção é a distância. Claro, porque aí a dificuldade aqui é uma só, você tem que saber visualizar aonde que está a projeção. Aí vamos fazer, por isso que eu fiz a figura aqui, para você visualizar isso, ó. A projeção desse vetor AP nessa direção desse vetor normal laranja, ela vai dar quem, ó? Deixa eu colocar uma reta aqui para ajudar você a visualizar. Pega essa reta aqui, ó. Opa. Reta aqui. Pega essa reta aqui, que vai te ajudar a visualizar quem é a projeção. Olha só, a projeção desse vetor AP na direção do normal, e agora eu estou focando minha atenção mais nesse normal aqui, ó, esquecendo aqui um pouco os outros dois, porque é tudo a mesma coisa, ela vai ser um vetor que vai desse ponto M aqui, cadê o vetor? Vou colocar ele em verde. É um vetor que vai do ponto M até o ponto P. Deixa eu destacar aqui um pouco esse vetor aqui para vocês verem. Aqui, ó. Olha lá. Deixa eu colocar ele em verde aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. É a projeção de AP na direção de normal. Tá lá, ó. Você repara que a norma desse vetor vai dar justamente a distância do P até o M. Opa, alguém está querendo falar alguma coisa aí? Alguém quer falar alguma coisa? Sim ou não? O pessoal tá puto, eu acho. Quem ligou o mic aí? Alguém ligou o mic. Ah, é o Thiago Passos da Silva. Desligou. Tá dentro do carro, tá passeando, tá certo. Tem que aproveitar um pouco o tempo para passear um pouco, se distrair. Mas voltando aqui para a aula de geometria analítica. Esse vetor verde aqui é a projeção do AP na direção do normal. Vocês estão vendo aqui? Projeção do AP na direção normal. Todo mundo entendeu o que significa projeção, turma? E todo mundo percebeu que a norma daquele vetorzinho verde, a norma da projeção, vai ser justamente a distância? Vocês estão percebendo isso, sim ou não? Tem alguém acompanhando o que eu estou falando ou está todo mundo passeando no carro? Ixi, ninguém. O pessoal já era. Talvez tenha caído essa live, já nem percebi. Aí, o pessoal está falando alguma coisa. Ninguém, ó, ninguém tá nem aí. Vitória e Cassati, a única pessoa que me acompanha aqui nessa turma. Aê, o pessoal começou a reagir. Calma, kkk, Arthur. Olha quem que tá aí, Arthur Feliciano. A grande figura humana. O cara que me sugeriu comprar uma pizza na Domino's por R$52. Olha lá, e eu comprei. O que acontece aqui é o seguinte, vocês estão entendendo que a projeção do AP na direção do normal é esse vetor verde. E a norma desse vetor verde vai ser justamente a distância do P até o plano π, que é o que eu estou procurando. Então, por isso que ele calculou a norma aqui, ó. Tá certo? Eu coloquei esses três vetores porque às vezes o cara... É que esse aqui é muito difícil de usar ele na visualização, né? É melhor arrastar ele para cá. Mas tem gente que prefere visualizar aqui, ó. Algumas pessoas preferem visualizar esse vetor projeção aqui, tá? Mas tudo bem, eu acho que o ideal aqui, ó, é justamente esse cara aqui. Deixa eu apagar esses outros dois, ó. Esse normal aqui é o melhor para você visualizar, tá? E a projeção de AP na direção do normal dá esse vetor verde aí que eu coloquei. E a norma desse vetor verde vai ser a distância, tá? Então, o vetor verde é a projeção. Então, conclusão, a distância do ponto P até o plano π vai ser justamente igual à norma dessa projeção de AP na direção de N. Tá certo? Tá lá. Tá lá. Bom, professor, e quanto que vai dar essa norma, então? Bom, essa norma é o seguinte. Essa norma vai ficar o seguinte aqui, ó. Quem que é a norma da projeção? A projeção é igual a isso aqui. Então, você tem que fazer a norma de tudo isso. Deixa eu colocar aqui, ó. Norma de AP escalar N dividido por norma de N ao quadrado vezes N. Isso aqui, turma, não precisa se confundir, tá?
Isso aqui é um alfa V. É um número alfa vezes um vetor V. A gente tinha visto lá no CAP3, só um rascunho aqui, rapidinho. A gente tinha visto lá no CAP3 que a norma de um alfa V, não sei se vocês se lembram dessa fórmula aqui, ela é módulo de alfa vezes norma de V. A gente ainda estava lá na sala de aula presencial quando viu essa fórmula aqui. Quem se lembra dessa fórmula aqui? Levanta a mão. Quem se lembra dessa fórmula? Levanta a mão. Achei que era a minha net que estava ruim. Luiz Guilherme Fernandes Ferreira. Aqui também tá. Pensei que era só o meu. Gravando, tá, tudo bem. Arthur se lembra. Esse pessoal que está reclamando aí, a Mariana, o Luiz Guilherme, a Vitória Cassati, está conseguindo acompanhar o que eu estou falando aqui nesse momento? Vocês caíram ou vocês ainda estão aí acompanhando? Eu lembro também, Mariana Mendonça, ela está acompanhando. Olha só. Então vamos voltar aqui. Essa formulinha aqui do CAP3 é o que eu vou usar aqui agora. Para mim, eu vou considerar o alfa esse cara aqui, ó. O alfa é esse cara aqui. E o V é esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar ali e vou aplicar essa fórmula que eu lembrei vocês aqui no rascunho do capítulo 3. Então, como é que vai ficar? Vai ficar, isso aqui é igual, módulo desse alfa aqui, ou seja, módulo de AP escalar N dividido por norma de N ao quadrado, vezes a norma do vetor. Esse aqui está fazendo o papel do V, né? Esse cara aqui. Vezes norma de V, que no caso é a norma de N. Tá, beleza, e daí? E daí o seguinte, módulo de um x dividido por um y, né? Módulo de A dividido por B é igual módulo de A dividido por módulo de B. Você pode separar o módulo aqui no numerador, denominador, certo? Então, o que acontece? Eu vou reescrever isso aqui assim, módulo de AP escalar N dividido por... Aí, veja, fazer a menor diferença. Então, eu vou deixar a norma de N ao quadrado. Vezes a norma de N que estava aqui. Vezes norma de N. Então, você percebe que essa norma de N que está aqui multiplicando pode simplificar, cancelar com essa norma de N ao quadrado. Some o quadrado. Então, conclusão. Isso aqui vai ficar igual. Isso aqui vai ficar igual. Desculpa, turma. Nossa, eu não sei desenhar. Não sei fazer um traço de fração. Isso aqui vai ficar igual. Módulo de AP escalar N, módulo de AP escalar N, inacreditável. Dividido por, como simplificou aqui, ó, cortou esse com o quadrado. Então ficou norma de N. Esse aqui é a norma da projeção. Quer dizer, norma da projeção foi igual a isso, que foi igual a isso, que foi igual a isso, que é igual a isso aqui. Só que a norma da projeção é a distância. Conclusão. Conclusão. A distância do ponto P até o plano π é igual que ódio, turma. Olha isso aqui, é difícil, né? É difícil. Módulo de AP escalar N dividido pela norma de N. Fechou. Quer dizer, chegamos aqui, ó, numa fórmula que te dá a distância de ponto até plano e uma fórmula para a qual você não precisa saber aquele M, aquele ponto M. Ele foi ignorado, aquele ponto M. Quer dizer, isso aqui é a distância do ponto P. Cadê a figura? Opa. Tá dando para acompanhar por enquanto, embora esteja travando muito. Também lembrei, ok. Olha lá, desculpa aí. Eu lamento, sinto muito por a situação de travar, mas eu vou ter que continuar aqui. Depois vocês podem ver a gravação no YouTube. Eu vou fazer o upload ainda hoje. Então, olha só. Vocês estão vendo aqui, sim ou não? Sim ou não? Isso aqui é a distância. Cadê a figura? Isso aqui é a distância do ponto P. Opa. Isso aqui é a distância do ponto P até o plano π. É a norma desse vetor verde aqui, que é dada justamente por essa fórmula aqui.
Tá certo? Distância de ponto a plano. Agora, o que a gente pode melhorar nessa fórmula aí? A gente pode fazer o seguinte,